Ora, chegou a hora da gente testar então esta nova ferramenta, né? E a gente vai aplicar, no primeiro caso, aqui para um cilindro condutor, né? Um cilindro condutor, vamos supor, bem longo, né? Que tenha um raio R, transportando uma corrente I. Bem, se estamos levando em consideração um cilindro, significa que ele tem uma bitola, né? Ele tem um diâmetro que é considerável, né? Então, nós teremos que calcular o campo magnético gerado por este fio tanto em regiões internas a este cilindro, quanto para regiões externas. Então, vamos começar aqui calculando para regiões internas. Para regiões internas, significa que eu vou calcular para um determinado raio que seja menor do que o raio, né, do nosso cilindro. Ou seja, é isso aqui, né? Considerar que R é menor do que R. Para facilitar a visualização do nosso problema, eu vou considerar então este fio, né, numa visão aqui de cima, em que este cilindro, né, este fio aí de raio R esteja saindo da tela, assim como a corrente. Então nós temos aqui estes pontinhos amarelos indicando aí as cargas, né, em movimento saindo. Tá? E, claro, o que eu vou construir? Vou começar construindo uma curva amperiana, tá? Então, esta linha amarela aqui é a nossa curva amperiana. Que, para a nossa situação aqui, regiões internas, ela tem um raio menor do que o raio do cilindro. Vou escolher, né, o sentido anti-horário, que acompanha, né, pela regra da mão direita, o sentido da circulação das linhas de campo em torno do fio. Então, vou colocar aqui também anti-horário. Bem, da mesma forma que fizemos lá na nossa metodologia para aplicar a lei de Gauss, eu vou calcular o lado esquerdo dessa equação e o lado direito separadamente, né? Vamos começar pelo lado esquerdo. Então, vamos ver quem são esses elementos. Vejamos primeiramente, então, quem são B e DL nesta figura que a gente desenhou aqui. Começando aqui pelo B, nós sabemos que o B, né, tem suas linhas de campo são circulares em torno deste fio. E pela regra de Faraday para a construção das linhas, este campo magnético vai ser tangente a essas linhas, né, que são concêntricas aqui, em cada ponto. Como essa linha está coincidindo aqui, essas linhas com o formato da nossa curva amperiana, justamente porque a gente escolheu devido a essa simetria, então, o que nós vamos fazer? Vamos dizer que o nosso campo magnético é tangente a esta curva amperiana em cada ponto. Está aqui, ó. Este é o nosso B. Da mesma forma, DL, como é um pedaço de comprimento de arco que dá curva amperiana, ele vai ser um vetorzinho infinitesimal que tem a mesma direção e sentido de B, né? Ele é paralelo a B. Então tá aqui, ó. Este aqui é nosso DL. Assim, eu posso escrever esta integral aqui do lado direito, né? Do lado esquerdo, perdão, nossa equação. Integral de B escalar dl sobre essa curva amperiana, como sendo, então, integral de B dl, né? Porque o produto escalar de B com dl, né? Se os dois são paralelos, vai dar BL cosseno, cosseno de 0 é 1. Então vai ficar somente B dl. Olha, mas vejamos que
embora o B mude de direção, né, o módulo de B é constante. Então, o vetor campo magnético, ele muda a direção em todos os pontos aqui, que ele é tangente. Mas o seu módulo é fixo, de modo que eu posso tirar ele dessa integral. Tá? Então, vai ficar aqui, ó. Isso será B, integral sobre o caminho de dl. Agora, esta integral ela é trivial, né? Porque se eu calcular cada um desses pedacinhos sobre toda a minha curva amperiana, que é um círculo, eu terei o comprimento da circunferência. Né? O comprimento da circunferência é 2πr. Né? Então, o resultado dessa integral é 2πr, e eu tenho então aqui como resultado 2πr vezes o b. Então, está completo aí o lado esquerdo da nossa integral. Partindo então para o lado direito da nossa lei de Ampère. O lado direito diz que nós temos μ0 vezes o I no interior da superfície, né? Ou melhor dizendo, da curva amperiana. Agora vejamos, a corrente que passa por esta curva amperiana é que vai dar contribuição para a integral. Ou seja, então essas partes, esses pontinhos laranjas que estão aqui de fora, não participam. Então eu concluo que a corrente que passa nesta região amarela aqui, que perfura esta área delimitada pela curva amarela, não é a corrente total. Bem, então, nós teremos que ver qual a corrente que passa aqui. Não é I, é somente uma parcela, uma porção dessa corrente. Olha, para resolver isso, vamos aqui pensar da seguinte forma. Você lembra da definição de densidade de corrente, correto? Então, se eu tiver uma densidade de corrente constante, tá? Então eu vou colocar aqui. Se meu J, que é igual a I sobre A, por um valor constante, eu posso dizer que eu tenho a seguinte situação. J vai ser, então, dependendo da área que estiver envolvida aqui, se a área for a total aqui, ó, tá? A área total, ou seja, levando em consideração o raio do cilindro, será πr ao quadrado. E a corrente é a total. Então, é I sobre πr ao quadrado. Mas, e se o raio for somente R? Rzinho aqui, ó. Olha, então, eu sei que neste caso a corrente será somente essa corrente no interior, né? I do interior, sobre a área delimitada pela curva amperiana, que vai ser πr ao quadrado. Então, vendo aqui a proporção, tá? É como se fosse, se nós tivéssemos uma regra de 3, ó. Você percebe, então, que a corrente no interior, isolando aqui, vai ser, ó, π r ao quadrado sobre π r ao quadrado, vezes a corrente total, tá? Onde eu só isolei aqui, nessa igualdade, o I no interior. Então, eu vejo aqui que isso aqui se cancela, né? Esses π's. E eu vejo, então, que a corrente no interior é simplesmente R sobre R ao quadrado vezes a corrente total. Jogando esse resultado aqui no lado direito da nossa equação, então nós teremos que μ0 I no interior é μ0 R ao quadrado sobre R ao quadrado vezes I. Cabe a nós agora juntar esses resultados, né? Pegando aqui o lado esquerdo e o lado direito. Né? Então aqui, logo, nós teremos que, pelo lado esquerdo,
deu 2π RB. O lado direito deu μ0 R² sobre R² vezes I. Isolando então o nosso B, né? E simplificando já algumas coisas aqui. Simplificando, eu vejo que este R cancela com este R daqui, com esse quadrado, sobra só um R. E o nosso resultado, enfim, é que nosso B é μ0I R sobre 2π R². Agora, vejamos o resultado caso eu considere as regiões externas ao cilindro. Olha, então vamos lá. A nossa curva amperiana agora tem que englobar todo o nosso cilindro, né? Então agora eu vou colocar uma curva amperiana fora. E isso indica que eu estou considerando, neste caso, que o raio da minha curva amperiana é maior do que o raio do cilindro. Para regiões, então, R maior que R. Então, nós teremos então que a integral de B escalar dl, pela lei de Ampère, né, é igual a μ0 vezes o I no interior da curva amperiana. Seguindo a mesma ideia anterior, vou começar pela integral. Então, seguindo o nosso ritual, até a gente ficar mais craque, né, nessa aplicação, eu vou desenhar aqui esses vetores B e dl na figura. E você vê que eles são os mesmos. A única diferença é que essa curva, por ser uma curva arbitrária, eu aumentei o raio dela para pegar todo o fio. Então, pegando aqui esse desenho, então Ctrl C, Ctrl V, aqui, ó. Posso aproveitar ele aqui. Então, novamente, nós conseguimos ver que B e DL, né, são paralelos, de modo que o resultado dessa integral, né, a integral, né, sobre essa curva de BDL, vai ser exatamente o mesmo daqui de cima, né? 2πRB. Agora, observando aqui do lado direito. Bem, o lado direito claramente não vai dar o mesmo resultado aqui de cima, né? Por quê? Porque agora a nossa curva amperiana está envolvendo todo o cilindro, o que significa que a corrente no interior aqui é a corrente I total, né? Então, colocando isso no papel aqui, ó, então μ0 vezes o I no interior da curva amperiana vai ser simplesmente μ0 agora vezes a corrente I total. Juntando esses dois resultados, né, logo, então nós teremos aqui, ó, será 2πRB vezes, igual, perdão, a μ0 vezes I. Isolando aqui o nosso B, então o seu módulo será μ0I sobre 2πr. Este resultado já é familiar a nós. Nós utilizamos anteriormente a lei de Biot-Savart e chegamos, né, no mesmo resultado, tá certo? Para um fio retilíneo muito longo, né? μ0I sobre 2πr. Mas ali nós gastamos muitas linhas, né, com integração. Aqui o negócio é bem direto, né? Então, mostrando para nós a vantagem, o poder, né, da lei de Ampère quando você tem uma simetria favorável.